Após 5 horas de sessão, julgamento de Gabigol é interrompido e vai acontecer na próxima semana. Excelente notícia! Fábio Mascheredian, preparador físico que acompanha Tite, é especialista em jogos na altitude. Presidente Rodolfo Landim tem plano B e cartas na manga para estádio do Flamengo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vamos continuar falando de Libertadores da América. Tem uma excelente notícia para o torcedor que está preocupado com a altitude, que na minha opinião é o principal adversário do Flamengo no grupo E. Já já nós vamos falar inclusive de cada clube que o Flamengo vai enfrentar nessa fase de grupos da competição. Mas antes, o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, ainda não teve uma sentença de seu julgamento na longa sessão que aconteceu ontem, né? Essa sessão começou às 2 da tarde e foi até às 7 da noite. Gabigol prestou depoimento, ele foi denunciado pela Procuradoria do Tribunal da tentativa de fraude de exame antidoping. E aí, tudo isso aconteceu por videoconferência. Ao todo, 8 testemunhas participaram da sessão online. O jogador é representado aí pela equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu Paulo Guerreiro em 2017 naquela acusação de doping nos tribunais da FIFA. A denúncia foi feita no fim de dezembro e a defesa foi enviada no dia 26 de janeiro, ainda dentro do prazo, e contou aí com o anexo de imagens da câmera de segurança, né, do centro de treinamento Jorge Elal, lá no Ninho do Urubu, para corroborar a versão do atleta. Gabigol foi acusado de infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere a fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O código prevê aí suspensão de até 4 anos em caso de condenação. Ou seja, na próxima semana teremos aí a segunda parte e a definição desse processo aí de Gabigol. Deixa aí nos comentários o que você acha que vai acontecer, se ele será absolvido, se ele vai pegar algum gancho, se terá alguma punição. O jurídico do Flamengo está em cima do lance aí para fazer a defesa do atacante. Bom, uma excelente notícia para o torcedor que está aí preocupado com a altitude nesse grupo do Flamengo. Um alento para o torcedor, até mesmo para os atletas, para a comissão técnica, para os dirigentes, é Fábio Mascheredian, preparador físico que acompanha Tite. Ele é especialista em jogos na altitude. Tem muito conhecimento na preparação para esses jogos. Ele sabe trabalhar o atleta para jogos em que a bola corre muito, o ar é rarefeito. O Fábio Mascheredian é especialista nisso. Ele tem muito conhecimento na preparação para esses jogos. Basta ver aí o desempenho da seleção nas eliminatórias. Ele esteve com o Tite na seleção brasileira e, para se ter uma ideia, o Brasil quebrou um tabu de 25 anos. Venceu a Bolívia em La Paz e garantiu a melhor campanha da história das eliminatórias. Quem lembra aí, levanta a mão. Quem lembra aí? Quem lembra? Quem lembra disso aí, dá um like. Quem lembra? Lembra? O Tite estava com o Fábio Mascheredian na época. E o Brasil não vencia a Bolívia em La Paz há 25 anos. E o Tite fez a melhor campanha das eliminatórias. Jogou tranquilo, não sentiu a altitude por conta aí do trabalho do Fábio Mascheredian. Então, é uma excelente notícia para o torcedor rubro-negro, para os jogadores que vão trabalhar, já estão trabalhando, né, com o Fábio Mascheredian. Teremos aí uma preparação diferenciada, exercícios específicos, e ele vai preparar o elenco
para esses dois jogos, né? O Flamengo enfrenta o Bolívar, a mais de 3.600 metros de altitude, e vai enfrentar também o Milionários, na Colômbia, que não deixa de ter uma altitude de mais de 2.000 metros. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação aí do Fábio Maceredian. Bom, vou trazer aqui o calendário do Flamengo, porque ontem a gente trouxe um vídeo, na verdade hoje, 5 da manhã, e muita gente não acompanhou, porque não é um horário que a gente está acostumado a gravar, mas a gente vai tentar manter. Mas o calendário do Flamengo é o seguinte: o Flamengo já estreia fora de casa na Colômbia, na Libertadores, no meio da final do Carioca contra o Nova Iguaçu. Dia 31 de março tem o primeiro jogo da final, Nova Iguaçu e Flamengo no Maraca. Depois o Flamengo embarca para a Colômbia, onde enfrenta o Milionários, dia 3 de abril. E aí, nesse meio, volta ao Rio de Janeiro para enfrentar o Nova Iguaçu no Maracanã, no dia 7 de abril, aí sim a finalíssima do Campeonato Carioca. Depois, no dia 10 de abril, o Flamengo recebe o Palestino, do Chile, no Maracanã. E aí, no dia 14, embarca para Goiânia, onde estreia pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense. No dia 17 de abril, o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã. No dia 21 de abril, o Flamengo vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras enfrenta o Flamengo em São Paulo, e logo depois desse jogo do Palmeiras, o Palmeiras vai enfrentar o Del Valle. No dia 24, o Flamengo embarca para a Bolívia e enfrenta o Bolívar, né, dia 24 de abril. No dia 28 de abril, o Flamengo recebe o Botafogo no Maracanã. Dia 1º de maio, aí tem o primeiro jogo da Copa do Brasil, a gente ainda não sabe o adversário, porque depende do sorteio. Dia 5 de maio, o Flamengo vai a São Paulo enfrentar o Red Bull Bragantino. No dia 8 de maio, o Flamengo vai ao Chile enfrentar o Palestino. No dia 12 de maio, Flamengo e Corinthians no Maracanã. No dia 15 de maio, o Flamengo recebe o Bolívar, fechando aí, né, essa participação aí com o Bolívar. No dia 19, clássico contra o Vasco, o mando é do Vasco. No dia 22, mais um jogo da Copa do Brasil. No dia 26 de maio, o Flamengo recebe o Grêmio. No dia 29 de maio, o Flamengo encerra a sua fase de grupos, recebendo o Milionários no Maraca. E no dia 2 de junho, vai ao Paraná enfrentar o Atlético Paranaense. Amigo, não tem jogo fácil, mas eu acredito muito no Flamengo, acredito muito no trabalho que vem sendo feito. A situação que o Flamengo não queria pela frente era a altitude, né? A mais agressiva é a de La Paz, na Bolívia, Casa do Bolívar, 3.640 metros do nível do mar. E Bogotá, na Colômbia, terra do Milionários, 2.640 metros. A gente vai começar aqui falando do Milionários, que é o primeiro adversário do Flamengo, né, nessa Libertadores. O Milionários é o campeão do Apertura. O time é um dos mais tradicionais da Colômbia, mas vive um momento de dificuldade na Liga Nacional em 2024. Ocupa a 15ª colocação com 12 pontos em 12 jogos. 3 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. A equipe tem sofrido com muitas lesões, né? E um exemplo é o atacante argentino Santiago Giordana, que foi artilheiro do Deportivo Garliasso, do Peru. Leonardo Castro, Danoves Bagueiro, Luiz Paredes, Abadia, Asprilla, Jader e Bertel também estão indisponíveis. Flamengo e Milionários se enfrentaram apenas uma vez na história, no amistoso que aconteceu em 52 na Colômbia. O jogo foi realizado no estádio El Campín e os donos da casa golearam o Flamengo por 4-1. O estádio A Casa dos Milionários é o famoso Nemésio Camacho, conhecido como El Campín, fica localizado em Bogotá, capital da Colômbia, capacidade máxima para 32 mil torcedores. O estádio, que é propriedade da prefeitura, será remodelado no fim do ano. O técnico Alberto Tito Gameiro, de 60 anos, é um dos treinadores mais queridos da história do Milionários. Foi jogador do clube e é o único treinador que conquistou os 3 títulos possíveis dentro do futebol local: Campeonato Colombiano, Copa da Colômbia e a Superliga da Colômbia. Realizou o sonho de dirigir os Milionários em 2020 e segue no clube até hoje. O craque, principal jogador da equipe, Alberto Gameiro, é o David Macalister Silva, chamado curiosamente de Maca. Ele tem 2 passagens pelo clube, 381 partidas e 55 gols marcados. Apesar dos 37 anos de idade, o meio-cérebro da equipe, de acordo com a Sarabello, jornalista da Capital Rádio de Bogotá. E aí a gente fala aqui do Palestino do Chile. Segundo compromisso do Flamengo, será contra o chileno, adversário que não é novidade na vida do clube. Os chilenos cruzaram o caminho do Flamengo nas Copas Sul-Americanas de 2016 e 2017.
No primeiro embate, o Flamengo deu vexame ao ser eliminado com a derrota por 2-1 em Cariacica, após vencer o jogo de ida no Chile por 1-0. Gol fora de casa foi decisivo. Na temporada seguinte, os cariocas atropelaram com goleadas por 5-2 e 5-0 na Ilha do Urubu. Quem não lembra do show de Vini Malvadeza, Vini Júnior, hoje estrela mundial aí do Real Madrid, marcou seu primeiro gol como profissional em 9 de agosto de 2017 contra o Palestino. Hoje o time do argentino Pablo Vitamina Sánchez ocupa a 5ª colocação do campeonato chileno, com 7 pontos em 12 possíveis. Eliminaram a Portuguesa da Venezuela e o Nacional do Paraguai na pré-Libertadores. É um time que trabalha com vários sistemas táticos. Sánchez não tem problemas em jogar com 3 ou 4 na primeira linha, depende do rival e das circunstâncias de jogo. Seus times têm muita ofensividade, ainda que goste muito do jogo direto. Joga com pontas abertos e um 9 na área. Gosta muito de abrir o campo para gerar espaços no meio, explicou Rodrigo Fuentabla, do jornal chileno El Mercúrio. O estádio, na primeira fase, o Palestino mandou seus jogos no El Teniente, da cidade de Rancagua, que fica a 80 quilômetros ao sul de Santiago, capital do Chile. O técnico, apelidado de Vitamina pela necessidade de tomar suplementos por ser magrinho nos tempos de jogador. Pablo Sánchez chegou ao Palestino no início do ano passado. Em 48 jogos, soma 24 vitórias, 10 empates e 14 derrotas, com 75 gols pró e 60 contra. O craque, o extremo Brian Carrasco, de 33 anos, é a principal figura do Palestino. Está em sua 5ª temporada no clube, 152 jogos e 39 gols marcados. Os argentinos César Rigamonte, goleiro, Gonzalo Sosa, atacante, são os outros destaques. Finalizando aqui falando do Bolívar, da Bolívia, o último adversário do Flamengo no grupo. Um dos maiores clubes da Bolívia, não é o atual campeão do país, posto que pertence ao The Strongest, mas se classificou com a melhor campanha no geral em 2023. Na atual temporada, começou bem, é líder do grupo D, com 13 pontos após 6 rodadas, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe conta com 2 brasileiros, os atacantes Francisco da Costa, cria do Atlético Paranaense, e Bruno Sávio, ex-América Mineiro e Bragantino. A equipe boliviana costuma ser uma pedra na chuteira do Flamengo. Em toda a história foram 4 duelos, com 2 derrotas, 1 empate e uma única vitória em 83. Em 2014, o time também estava no grupo do Flamengo e foi líder, enquanto o Flamengo acabou sendo eliminado. O estádio, a Casa do Bolívar, é o maior estádio do país, Hernando Salles, que também é conhecido por jogos da seleção nacional, a seleção lá da Bolívia. O palco tem capacidade para aproximadamente 41 mil torcedores. O técnico argentino Flávio Robato chegou ao Bolívar em 2024, após 3 anos dirigindo o Nacional de Potosí, também da Bolívia. Com o comandante, o time tem o melhor ataque em 2024, com 14 gols em 6 jogos. Robato deu outra identidade ao Bolívar em comparação ao que vocês viram no ano passado contra o Palmeiras, quando a equipe era dirigida pelo espanhol Benar San José. Agora, Robato joga mais ofensivo. E é isso que é o que ele está priorizando no Bolívar, disse Marco Mejia, jornalista do jornal boliviano Página 7. Craque é o experiente goleiro Carlos Lampe, de 37 anos. É um destaque do time, defendeu a seleção do país até a temporada passada e já foi herói contra a seleção brasileira de Tite em 2017, em um 0-0 em La Paz. O elenco também conta com o atacante argentino Pato Rodrigues, ex-Santos. Grupo tranquilo, o problema é a altitude. Vamos ver como é que o Flamengo vai se sair aí nesse grupo E. Bom, para a gente finalizar, em look para o sorteio da fase de grupos, ontem o presidente Rodolfo Landim falou com a ESPN que o gasômetro segue como prioridade do Flamengo, mas que o clube tem outras opções na manga. O Landim diz o seguinte: se não chegar a um denominador comum com a Caixa, vai partir para o plano B, porque tem outras cartas na manga em relação ao estádio, ao terreno, para o estádio próprio. O Landim diz: Flamengo vem fazendo análises para a compra do terreno. Já tivemos reuniões com a Caixa e demonstramos o interesse. Existem trabalhos e reuniões que serão feitos nos próximos dias. Existem 2 outras opções, mas o gasômetro é a primeira. Segundo apurou a ESPN, a relação entre Flamengo e Caixa, de fato, não é das melhores no momento. Nos últimos meses, o Flamengo oficializou uma oferta ao banco pela compra do terreno do gasômetro. No entanto, sequer recebeu uma resposta, o que deixou a situação em aberta.
Por conta disso, o Flamengo passou a avaliar outros terrenos. Não há conversa do time carioca com outros locais no momento, apenas um mapeamento para encontrar uma solução viável caso o plano A não dê resultado. Os dirigentes ainda entendem que o gasômetro é o mais adequado para a realização da obra. A reportagem apurou ainda que o Flamengo trata com cautela todas as decisões envolvendo a construção do estádio. O rubro-negro entende que muitos do futebol têm sofrido com problemas com seus parceiros, o que faz com que o clube analise os pormenores antes de avançar no tema.